Fala aí, galera, terceirão da mediação tecnológica, professora Tabita, iniciando mais uma aula muito interessante, de muitas discussões, de muitos pontos a nos indagarmos, né? A refletirmos, tá bom? A professora Tabita aqui, como eu acabei de falar, juntamente com o Sâmio, certo? Prof. Sâmio aqui conosco, junto com o Lobo, junto com o Denis, estamos aqui novamente. Galera, então eu vou botar para você ficar aí se situando no tema da nossa aula e a gente vai, então, construir juntos essas informações e as problemáticas que são trazidas com ela, tá bom? Olha lá na tela. Ok, beleza. Aula 50.1. Eita, caminhada boa, né, galera? Sim, senhor. Aula 50.1. Nós estamos na reta final. E nós vamos falar nessa aula sobre problemáticas mais ambientais. Sim, porque dentro dessa unidade 3, nós focamos os aspectos ecológicos, aquilo que mais, né, é trazido de uma forma ou de outra dentro do Enem, tá bom? E aí, obviamente, a gente tem esses pontos aqui, que é a questão do desmatamento, as queimadas, poluição e também, né, essa resposta da natureza que vai provocar essas alagações, as enchentes. Temos encheias naturais? Temos, mas essa daqui é provocada por ações antrópicas de interferências, né, pelo homem. Vamos seguindo, então? Olha lá, habilidade para essa aula. Habilidade 1, analisar e diferenciar os fatores ecológicos e identificar a sua importância para que haja a manutenção da vida. Então, eu queria iniciar aqui em mim, por favor, que a gente pense o seguinte: nós viemos construindo vários assuntos, abordamos diversos assuntos durante todo esse bimestre, durante todas essas unidades, estou com o bimestre na mente. E aí, desde lá dos aspectos ecológicos, evolutivos, não foi? Nós viemos construindo, passamos por vários tipos de conceitos para chegar aqui, nesse momento, nessa aula, e a gente conseguir trazer algumas situações que podem ser minimizados, que precisam da ação mais engajada, vamos dizer assim, tanto do poder público quanto também das questões privadas, né? Dos setores privados, da nossa participação. E como a gente falou ali em relação à habilidade, tudo tem que estar em consonância, tudo tem que estar em harmonia para que haja a manutenção da vida, da minha, da sua, das futuras gerações, das espécies que ainda estão aqui. Sejam elas micro-organismos, sejam elas organismos pluricelulares, não é? Animais, vegetais, enfim. Então, o que a gente viu em relação aos ecossistemas? Que existem os principais, né, os ecossistemas aquático, terrestre, o ecossistema aéreo, e a gente sabe que tudo que é em relação a gases, né, ou substâncias químicas, essas substâncias podem parar na água, corpo hídrico, pode se infiltrar no solo, e aí a gente lembra que tanto na água quanto no solo existem seres vivos. Existe uma sequência de organismos se alimentando do outro. Então, tudo pode interferir. Uma coisinha aqui, um problema aqui, pode ser refletido lá longe. Se a gente falar em gases poluentes, aí a gente tem que lembrar das massas de ar, que elas não ficam só num lugar, elas têm movimento. Então, elas empurram
né, essas substâncias tóxicas, tá? Para outros lugares. As interferências climáticas de um local também são sentidas em outro, e assim vai. Então, tudo isso precisa estar bem ordenado, bem organizado, bem estruturado, para que a gente não tenha. Porém, todos esses elementos que a gente falou ali, desmatamento, queimada, tudo isso já é real, né? Já são fatos reais. E agora, o que a gente pode fazer? Existem várias maneiras hoje, ecologicamente viáveis, rentáveis, de você trabalhar sim com a terra, trabalhar sim com criações, trabalhar sim com a construção de várias situações, né, prédios, casas residenciais, enfim, mas ajudando a controlar, impactar o menos possível. São as medidas mitigatórias, né? Tá certo? Então vamos lá que a gente vai refletindo e analisando esses pontos. Olha lá, então problemas ambientais. Aí a gente colocou algumas imagens, né? O processo de desertificação é real, isso está acontecendo em muitos biomas. Falta de água, escassez hídrica, nós estamos enfrentando essa situação. Aí a gente tem o desmatamento, né? Tanto para uso de áreas de agricultura, pecuária, e também relacionado com a extração de madeira. Muitas de forma ilegal, que é pior, né? Poluição atmosférica e a poluição dos nossos corpos hídricos. E aí a gente vê aqui nessa imagem uma sacola dentro dessa água, sacola plástica. Não é consumido por nenhum ser vivo, né? Não vai se decompor tão cedo, leva anos para se decompor. E aí, existem alguns organismos aquáticos que acham, ao ver, que se trata de uma água viva e alguns predadores vão tentar se alimentar. E aí acabam, né, se engasgando, se enrolando, às vezes a gente encontra já é morto mesmo, porque se enrola ou vai tentar engolir, não consegue, enfim, tá? Problema e problema. Vamos lá, então. A gente vai passar agora para você essa enquete bem legal, tá? Acompanha com a gente aí. Vamos lá? A fauna da floresta amazônica tem uma riqueza incalculável, sendo reconhecidas milhares de espécies de animais. Nos rios que cortam a Amazônia, podemos encontrar o peixe-boi da Amazônia e o boto cor-de-rosa, por exemplo. Vários peixes são encontrados nessas águas, como o pirarucu, a piranha, a enguia elétrica, a raia e o candiru. Também os jacarés, as serpentes, como a sucuri, várias espécies de sapos. E na Terra, os primatas também merecem destaque quando o assunto é a fauna da floresta amazônica. Ainda temos as cotias, pacas e a imponente onça-pintada e uma grande variedade de aves, como tucanos, araras e o galo da serra, além dos insetos. Toda essa biodiversidade se torna uma complexa e rica cadeia alimentar. Mas com as queimadas e desmatamentos, sem o seu habitat natural, esses animais têm sofrido sem alimentos e muitos não resistem, acabam morrendo, chegando a quase a sua extinção. Em relação, gente, ao desmatamento, muito acentuado, inclusive, que tem aumentado nesses 2 últimos anos no nosso estado, e as queimadas, o grupo de animais que mais sofre, que mais perde vida ou que sofre injúria mesmo, é o grupo dos animais que vivem nas árvores. A gente tem um termo para isso, um termo científico, são os animais arborícolas. Dentre eles, principalmente os primatas, né, mas não só os primatas, a gente tem vários marsupiais, roedores que vivem na copa das árvores. Né, esquilos, enfim, vários outros animais. Esses animais, justamente por viverem só nas árvores, se você cortar ou queimá-la, não tem como sobreviver. Aqui em Rondônia, a gente tem 2 espécies de primatas que são endêmicas do estado, ou seja, que só ocorrem aqui no estado, e as 2 se encontram na categoria vulnerável à extinção
tanto pela lista nacional, né, do MMA, nossa lista vermelha nacional, quanto para a lista internacional da IUCN. E por que elas se encontram em estado de vulnerabilidade e extinção? Justamente pela acentuada taxa de desmatamento e grandes focos, né, de queimada. Ambas as espécies ocorrem em toda a região central do estado, a leste do Rio Madeira, a oeste do Rio Machado de Paraná e a norte da Serra dos Pacaás Novos, nessa região central, que a gente sabe que ela é cortada no sentido sudeste a noroeste pela BR-364. E se vocês entrarem no Google Earth, vocês vão ver a imagem de satélite do nosso estado, que é uma imensa espinha de peixe, né, atravessando nesse sentido diagonal, sudeste-noroeste, o nosso estado, e que faz com que, na verdade, a gente só tenha 2 blocos de florestas remanescentes. O bloco aqui é sudoeste, na região de Guajará-Mirim, Costa Marques, que a gente tem um mosaico de unidades de conservação ali, e um pequeno remanescente um pouco mais íntegro também no extremo nordeste, próximo da divisa com o estado do Amazonas e do Mato Grosso. A professora bióloga Malu fala sobre alguns dos animais da nossa região que estão sendo impactados pelas queimadas e desmatamentos na floresta amazônica. O memico rondone, que o nome já diz tudo, né? Ele recebeu esse nome em homenagem ao Marechal Cândido Rondon, né? E ele, por ser também endêmico de Rondônia. E a outra espécie, gente, é o Plectronecebus bruneus. Esse nome grande, né, científico, ele é o nome do zog-zog, daquele zog-zog marronzinho que a maioria das pessoas já deve ter visto aqui na parte central do estado. A gente tem outras espécies de zog-zog também, a leste do Rio de Paraná, o Machado tem uma outra espécie, abaixo do Pacaás Novos tem outra, na margem esquerda do Madeira a gente tem 2 outras, mas aqui abrange a maior parte do estado, que é mais comum e que está vulnerável de extinção, é o Plectronecebus bruneus. Em uma compensação das usinas hidrelétricas de Santo Antônio, foi construído no campus da Unir, em Porto Velho, o Centro de Triagem de Animais Silvestres CETAS. Porém, no momento, por questões burocráticas, não está em funcionamento, o que, segundo a professora Malu, é lamentável. Os CETAS, eles foram criados, na verdade, desenvolvidos, toda a ideia dentro do IBAMA, né, financiados pelo Ministério do Meio Ambiente, o MMA, e o objetivo do CETAS é receber, identificar, marcar, recuperar, reabilitar e soltar, a finalidade última é soltar, liberar na natureza de novo, né, animais silvestres que foram apreendidos em operações de fiscalização, que estavam sendo traficados ilegalmente, ou mesmo que sofreram algum acidente e a população, né, levou esse animal para ser recuperado nos CETAS. É muito comum os animais silvestres serem atropelados, eletrocutados, enfim, né, diversos acidentes. E também resgatados em impacto de grandes empreendimentos. No nosso caso aqui, que a gente está em Porto Velho, esse CETAS foi construído pela empresa construtora da hidrelétrica de Santo Antônio, como uma medida compensatória, né, dos impactos ambientais causados pelo desmatamento para a criação do reservatório necessário na construção da hidrelétrica de Santo Antônio. Então, fica o alerta aí às autoridades sobre a importância dos CETAS para a continuação das espécies ameaçadas e, no geral, a necessidade do cuidado com a conservação ao meio ambiente. Agora, fique atento às explicações em sala de aula. Então é isso aí, você viu, né, que as informações passadas aí no vídeo, falando dessas espécies endêmicas e tudo, muitos problemas, né, galera? Sim, mas a gente vai trazendo essas informações aqui a mais. Joga lá na tela. Então, o nosso planeta ele é afetado por vários problemas ambientais e muitos deles provocados por diversas ações humanas. A maior parte dos municípios brasileiros enfrentam problemas ambientais. E entre os principais estão quem? Justamente o que a gente está destacando nessa aula, as queimadas, o desmatamento e o assoreamento dos rios, certo? Poluição atmosférica, poluição das águas, queimadas e desmatamentos são cada vez mais frequentes. E aí a gente colocou essa imagem aqui para a gente refletir no seguinte: nós estamos ficando sem tempo, sem qualidade no ar, nos corpos hídricos,
no solo. Não podemos mais não perder tempo em agirmos da mesma forma. Ações ambientalistas, ações ecológicas, formas conscientes, sim, precisam estar ativas em todos os lugares, não só do Brasil, em todos os lugares do mundo, tá? E essas intervenções, essas reflexões, elas precisam ser trazidas desde o ambiente escolar, né? Para isso nós estamos aqui, para que a gente consiga trazer uma conscientização. Tá certo que vocês estão no terceiro ano, mas a gente sempre traz lá do ensino fundamental essas formas diferentes de pensar, não querendo que a gente regrida, volte. A gente vai evoluir, estamos evoluindo, claro, mas a gente precisa minimizar o máximo possível dessas ações danosas, né, sobre os nossos ecossistemas, sobre os nossos corpos e recursos naturais, porque eles podem sim se esgotar ou ficarem de uma forma que nós não possamos mais utilizá-los. Vamos seguindo? Olha aqui que imagem, né? Eu ia dizer assim, né? Que imagem bonita, não. Lá atrás nós temos montanhas, né? Morros, nós temos uma vegetação, temos algumas, creio que sejam residências, alguma coisa assim, e nessa área tão extensa nós temos esse processo de desmatamento. E aí, queridos, a questão do desmatamento traz situações sobre toda a biota e vai interferir também, vai estar interferindo também na relação dessa biota, desses seres vivos, com os meios que também estão recebendo essa influência, os elementos abióticos. A qualidade desses recursos que compõem esses elementos físicos, químicos do ambiente, também vão ter uma resposta, também vão agir de uma forma diferente, né? Tudo tem reação, tá? E aí processos químicos, reações químicas acontecem tanto no solo, quanto na água, quanto dentro dos organismos que estão recebendo essas interferências. Vamos dar uma olhada então nesse material sobre o desmatamento. Olha lá na tela. Os desmatamentos acontecem por vários motivos, entre eles podemos citar o quê? Presta atenção aqui. Ampliação agropecuária, eu desmato grandes extensões para trabalhar com criações e também com agricultura, ok? Extração de madeira para uso comercial, para móveis e também as questões de fabricações distintas, né? Criação de hidrelétricas, mineração e também a expansão das cidades. São situações, galera, presta atenção, quando a gente fala de mineração, expansão das cidades, ou seja, as cidades vão crescendo porque há uma demanda, a população vai aumentando, precisa de mais espaço para alocar todas essas pessoas. E aí tem aquelas áreas de recreação, cada um também vai construindo os seus patrimônios e vão expandindo-se. E nessa expansão, a floresta vai regredindo, né? Muita gente, quando compra uma propriedade florestada, aí vai fazer aquela que chamam de limpeza do terreno. Como assim? Sujeira, lixo, nós produzimos, né? Mata não está nada sujo, não tem nada que limpar. Você pode colocar a sua casinha, construir a sua casa, a sua residência, fazer todas as situações que você precisa fazer no seu imóvel ali, né? Mas sem danificar, sem regredir essa mata. E hoje, por lei, também, né, é exigido que você mantenha, você só pode avançar até uma determinada, né, extensão da sua área e você precisa deixar aí pelo menos 20% da sua propriedade sem desmatar, tá? Às vezes, por exemplo, uma ação de agropecuária, você acaba tendo, né, a retirada da vegetação, enfim. O que vai acontecer? Você pode entrar com uma ação mitigatória e que você vá trabalhar em uma outra área, fazer o replantio de uma outra área. Também acontece essas situações.
Então, tanto na criação de animais quanto nas hidrelétricas, nós temos situações de alteração desse ambiente. Ao desmatar, há uma influência no clima, na temperatura daquele local, na qualidade do solo desse local. Então, aqui nessa slide, a gente está vendo quais são os motivos que levam ao processo de desmatamento, tá bom? Os eventos, né, que trazem essa necessidade humana de agirmos desta forma. Agora, olha só. Aqui, o desmatamento, pode jogar lá no quadro, bem. Aqui nesse slide, a gente vai pontuar o que acontece quando você faz o uso dessa ferramenta, que é o desmatamento, tá bom? Então, vem comigo aí. O desmatamento prejudica o ecossistema de diferentes formas ou de diferentes maneiras, como, por exemplo, provocando erosões. Erosões vai acontecer no solo, que é um meio biótico, é um meio físico, mas que vai ter reações químicas sendo realizadas neles, a partir dos micro-organismos que estão ali presentes, não é? Então, o processo de erosão, se você não tem a cobertura vegetal, as raízes dessas plantas para fixar esse solo, a radiação solar, a chuva vai incidir sobre esse solo diretamente, levando todos os nutrientes que possam estar nesse solo, lavando literalmente esse solo porque não tem cobertura. E a erosão realmente vai acontecer, podendo provocar o quê? Processos de desertificação. Nada mais consegue sobreviver naquele ambiente. Nem aqueles que vão fazer sucessão primária não conseguem se estabelecer mais, tá? Alterações no regime de chuva. Como assim, professora? Quando você mantém a mata num determinado ambiente, o que vai acontecer? Ele vai trair, é a mata que absorve a umidade que é trazida lá dos oceanos para os continentes. Quando você retira essa vegetação, você está impedindo que esse processo aconteça. Então, vai ser menos chuvas ou temporais que vão ser trazidos para esse ambiente, que vão estar lavando o solo, que vão estar derrubando, provocando outras situações aí. Você vai ter a redução dessa biodiversidade, porque você tem a perda de hábitats específicos para espécies que só eram encontradas naquele lugar, no caso dos endêmicos, ou que vivem em um só local, ou um só determinado, se alimenta de um determinado tipo de vegetação, ou só vive naquele tipo de toca daquele solo daquela região. Então, você, quando retira, você vai com certeza influenciar na redução ou perda dessa biodiversidade. E também você vai ter, quando você retira toda a vegetação da margem do corpo hídrico, o que vai acontecer? Esse solo vai sofrer processo de erosão, vai formar fragmentos que vão caindo, entrando para dentro desse rio, tornando ele cada vez mais raso, até ele desaparecer por completo. Gente, água é vida, eu não posso, né? Todos nós sabemos disso. Se eu tiver a perda desse braço hídrico nessa área, que muitas vezes esse braço de água sustentava toda aquela comunidade, tanto vegetal quanto animal naquele local. E agora, assoreado, vai deixar de existir. Tá? Vamos lá para o quadro? O índice de desmatamento em nosso território é tão alarmante que chega a pontuar proporcionalmente o Brasil como o segundo país, atrás apenas da China, com maiores áreas devastadas do mundo. Além dos processos que a gente falou, tem a questão da retirada de madeira ilegal. Tem gente que entra na nossa floresta e dizima áreas de forma ilegal. Precisam ser identificados, precisam ser punidos, mas aí até encontrar, gente, o processo de fiscalização no nosso país ainda não é 100%. Imaginem, é o maior bioma do planeta, né? Tá? Vamos lá. E aí a gente tem essa imagem aqui, onde você pode observar muito bem, a partir dessa imagem aqui, que ela não caiu, ela foi derrubada, né? As derrubadas, normalmente, para retirada de madeiras que vão ser utilizadas aí, né, pelas construções civis e para a construção de imóveis, tá bom?
queríamos que pensar que todas fossem de forma, né, com autorização do IBAMA, certificação, mas não é assim bem que acontece. Cerca de 7,3 milhões de hectares de florestas são destruídos a cada ano, principalmente nos trópicos. Florestas tropicais costumavam cobrir cerca de 15% da área do terrestre do planeta. Atualmente, elas vão cobrir apenas 6 ou 7%. Imagine isso, gente. Proporcionalmente é terrível. Grande parte do que sobrou foi degradado pela derrubada de árvores ou queimadas. A gente está falando aqui de florestas, e pode ser a amazônica e também a Mata Atlântica, que nós temos apenas fragmentos dela, né? Outro evento aqui problemático é a questão das queimadas. Então, as pessoas derrubam e aí depois ainda taca fogo, né? Para limpar. Oh, gente. As queimadas são geralmente utilizadas para limpar uma determinada área, renovar as pastagens e facilitar a colheita de produtos como a cana-de-açúcar. Sim, essa era uma prática utilizada, né, inicialmente, mas a gente sabe hoje que ela prejudica o ecossistema. Por quê? Porque ela aumenta o risco de erosões, mata os micro-organismos que dão vida a esse solo, tá? A partir do humus de minhocas, a partir do processo de decomposição, a ação dos líquens, tudo isso junto vai fazer com que esse solo seja saudável e tenha os nutrientes necessários para manter toda essa floresta que está sobre ele e todos os outros organismos. Mas a gente tira, a gente queima. Ah, mas queima porque os nutrientes vão subir. É só um ano, aqueles nutrientes vão estar disponíveis, no outro ano você está zero. Você vai plantar só uma vez? Vai colher só uma vez? Não. Né? Então, é uma prática que era muito utilizada, mas hoje a gente tem formas mais ecologicamente conscientes, mais corretas e que também dão muito resultado, tá? Financeiramente também. Olha lá no quadro. Ok. A gente esqueceu de falar dos retirada dos nutrientes e causa também a poluição atmosférica. Lógico, né? Gases tóxicos da processos de queima, do combustão, sendo liberados aí, poluição atmosférica. Então, além dessa poluição de gases tóxicos que vão danificar, trazidos pela massa de ar para as áreas urbanas, então afetando a população humana, lá naquele ambiente você tem também animais que vão morrer queimados. Animais que não têm habilidade para sair correndo com muita velocidade. Pensa na preguiça, pensa no tatu, pensa no jabuti, morrem. E eles estão ali porque eles têm uma função nesse ambiente, tá? Vamos seguindo, que meu sangue já está esquentando. De acordo com ambientalistas na Amazônia, uma área de aproximadamente 50 mil quilômetros quadrados é atingida por queimadas em períodos de um ano. Muita queimada, muita vegetação, muita destruição, muita dizimação. E muitos desses incêndios são induzidos, são provocados. Eu não sei, sabe? Por que as pessoas agem de forma tão sem sentido? Por causa disso, ocorre um empobrecimento do solo, acelerando o processo de desertificação. A fumaça liberada, além de causar problemas à saúde, também vai contribuir para o aquecimento do planeta. Sim. Por quê, professora? Porque quando você libera, o processo de combustão libera para a atmosfera gases que vão participar lá do efeito estufa. Só que o excesso deles, e aí você está retirando a vegetação, que também iria fazer aquele sequestro do carbono, lembra? Não tem. O sequestro do carbono não vai acontecer, você está liberando mais substâncias tóxicas que vão aumentar o potencial do efeito estufa, provocando o quê? Aquecimento global. E é só aqui na Amazônia? Não, vai ser sentido lá nos calotas polares que vão derreter. Aquela água na forma física, no estado físico de gelo sólido, derrete. Água pura se misturando com água salgada. Aí o problema vai ficar complicado. Toda a biota aquática vai ficar comprometida porque vai mudar a composição química toda da água. E, gente, é tenso. Vamos embora, senão a gente não dá conta. Ilhas de calor é um fenômeno climático que ocorre principalmente nas cidades com elevado grau de urbanização. Sim,
Nessas cidades, a temperatura média costuma ser mais elevada do que nas regiões rurais próximas. Pouca quantidade de verde, árvores e plantas e alto índice de poluição atmosférica favorecem a elevação da temperatura. Agora, olha isso aí. Ah, tá. Daqui a pouco a gente vai mostrar uma imagem ali para vocês. Então, em relação à questão da poluição, a gente tem poluição. Essa jovem que está ali com as mãos tapando os ouvidos, porque a gente tem a poluição sonora provocada dos grandes centros urbanos, a poluição atmosférica provocada pelos processos de queimas, né, dos combustíveis fósseis ali, poluição dos corpos hídricos e também do solo. E aí a gente não tem outra coisa para fazer, senão a gente tentar se defender de qualquer forma possível. Tá ali aquela outra jovem ali embaixo usando aquela máscara que obviamente não vai impedir de ela aspirar toda essa poluição, mas minimiza um tiquinho. Tiquinho mesmo, né? Poluição marinha. Em grande parte dessa poluição acontece aquela descarga de esgotos domésticos e industriais por meio de emissários submarinos. Então a gente tem aqueles passeios provocados pelo homem, né? Vamos dar uma passeada, vamos se isolar um pouquinho, quero sair da área urbana, tá cheia de, né? Minha cabeça está cheia, eu vou lá para um lugar mais tranquilo. Só que aí você vai junto com o seu lixo todinho e não tem cuidado com o seu lixo. Ou esses dejetos são despejados nesses corpos hídricos, que vai aumentar, então, a quantidade de nutrientes disponíveis para a proliferação de bactérias, proliferação de algas unicelulares, e vai acontecer o quê? Aquele efeito que a gente falou na última aula sobre eutrofização. Vai impedir a quantidade de processo fotossintético, reduzindo a capacidade fotossintética e produção de oxigênio no processo de combustão, então você vai reduzindo. Então você vai, quer dizer, uma situação pontual, o lixo despejado nesse ambiente, ou pode ser no solo, você vai prejudicar toda uma sequência. Lembram? Nós estamos interligados. Nós não estamos isolados, nós não vivemos isolados nesse planeta. Então não vem com essa conversa de dizer que o que eu faço aqui é da minha conta. Não, é da sua, da minha, de todos nós, das gerações futuras também. Por isso que a gente não pode pensar dentro da caixinha, tá? Vamos embora? Olha lá. Há também os desastres ecológicos de grande proporção, como, por exemplo, o naufrágio de petroleiros. Esse tipo de poluição causa perda de biodiversidade, como, por exemplo, as espécies de corais que são frágeis. Existem estudos feitos, né, com os corais, que são também indicadores da qualidade dos corpos hídricos, dos oceanos. E existe uma defensora dessa comunidade, né, dessa população, na verdade, de corais. E tem outras espécies então, de corais, então você vai ter uma comunidade mesmo. E aí eles defendem, né, essa manutenção e o cuidado para com que esses corais não desapareçam, porque eles são imprescindíveis para o equilíbrio hídrico, para o equilíbrio desses organismos vivos, que podem afetar toda a comunidade aquática, consequentemente também as espécies aéreas, por exemplo, de aves que se alimentam desses peixes, de alguns moluscos, enfim, desses corpos hídricos, e alguns animais que vão parar no solo. Aqui a gente está tendo a imagem aí desse caranguejo todo sujinho, né? Está todo prejudicado aí por infelizmente, esses vazamentos aí, que vão impedir que esses organismos das camadas mais inferiores estejam recebendo a iluminação solar. E aí a gente já falou disso, né? Não vão conseguir realizar fotossíntese, e aí você tem uma quebra na cadeia todinha desse ambiente, tá? Vamos embora? Poluição do ar e do solo. A poluição do ar e do solo é causada, na maioria dos casos, por indústrias, agroindústrias e por automóveis. Como assim, professora, de agroindústrias? Muitas das substâncias que você pode utilizar como fertilizantes, né? Eles são liberados no solo
Alguns entram em processo de evaporação, vão para a atmosfera. Nessa atmosfera são carregados pelas massas de ar. E aí são levados para, por exemplo, os corpos hídricos. Lá na frente, o peixinho que se alimentou, veio aquele acúmulo, né, dentro dos corpos desses organismos, e aí você também vai se alimentar desses peixinhos e você pode ter um prejuízo, um aumento de uma substância, sofrendo alterações bioquímicas dentro do seu organismo, que pode provocar uma doença aí mais para frente. Vamos lá? Os agentes de poluição chegam ao ar e ao solo através de emissões atmosféricas das indústrias, resíduos industriais, disposição inadequada de resíduos como o lixo. O lixo, quando ele começa a se decompor ali, ele vai liberar também uma substância que é sentida por quilômetros, né? Vai ficar aquilo ali, os animais, os organismos, os seres vivos vão estar inalando aquele cheiro, mau cheiro, né? Provocado aí por aquele processo. E aí vai contaminar, consequentemente, né, aquele chorume, contaminar o solo, tá? E aí vai realmente prejudicar os micro-organismos que dão a qualidade daquele solo, e então a vegetação vai ser prejudicada e os outros animais herbívoros que fazem parte dessa cadeia aí. Vamos seguindo. O uso de produtos aerosóis contribui para o acúmulo de poluição atmosférica. Os aerosóis, eles tinham aquela substância CFC, clorofluorcarbono, e aí foram proibidos, né? Tá, tem um tempo já que eles foram proibidos, mas ainda existem alguns produtos que ainda são utilizados aí. E aí eles vão, com certeza, favorecer o processo de aquecimento global. O solo pode ser contaminado pelo uso indiscriminado de herbicidas e pesticidas. E aí você tenta se defender, mas você acaba também se prejudicando, porque a água batendo aqui, se tiver um corpo hídrico próximo, vai chegar esses pesticidas e esses herbicidas dentro desses corpos hídricos, ou infiltrando-se, parando ali próximo ao lençol freático, tá? Então, são ações que a gente precisa refletir muito e ver como que a gente pode, né, minimizar isso aí. Poluição das águas. A poluição dos rios, lagos e represas representa uma grande preocupação ambiental. As causas mais comuns de poluição das águas estão nos resíduos orgânicos, que têm sua origem nos centros urbanos. Quantos de nós já não vimos uma situação dessa aqui, de corpos hídricos dentro da própria cidade, está cheio de poluídos? A gente tem aí o rio Tietê para não deixar a gente mentir, né? O mais grave disso é que esses recursos hídricos são necessários para o abastecimento das populações, ou seja, as pessoas acabam perdendo a qualidade dessa água potável. Não tem, né? A gente tem muita água, principalmente na forma de geleiras, mas essa água não é para a gente beber, não é potável, né? Vamos embora? As consequências desses problemas são mudanças na lógica das populações de peixes, que mudam o ritmo de pesca, e também inviabilização da água para diversos usos. Aqui a gente tem, não sei o motivo dessa mortandade aqui, né? Mas pode ser alguma substância química, pode ser algum produto petrolífero, enfim, tá? Que vai provocar essas dificuldades. E aí a gente tem o efeito das alagações. E aí deixa eu mostrar uma imagem aqui para vocês. Esse é um problema muito comum nas nossas regiões, mas está ficando muito mais frequente, né? E aqui, ó, é uma imagem dali da cheia de Porto Velho, tá? Eu creio que foi 2015. A interferência humana desses recursos de água provocando enchentes e inundações ocorre nas mais diversas formas. Então, todas as problemáticas trazidas, né, poluição dos rios, o lixo, a forma inadequada desse despejo, vão danificando todas essas comunidades aí, provocando essas enchentes. E são ações antrópicas, tá? E a gente pode ajudar a remediar isso aí? Deve, tá bom? Galera, olha aqui para mim. Então, a gente vai finalizando aqui essa aula, trazendo alguns pontos de reflexão e, obviamente, uma conscientização maior de todas as nossas ações, tá bom? O Prof. Tabita está se despedindo aqui para você e eu te aguardo para a nossa próxima aula. Beijo.
Frejo.